E se alienígenas apelidados de Anjos da Morte acidentalmente caíssem no planeta Terra? Como eles fazem parte da filosofia Seixo no Iê, os ETs basicamente odeiam barulho, o que infelizmente é péssimo para a humanidade, principalmente para aqueles motoqueiros imbecis que ficam estourando escapamento. Agora os Anjos da Morte vão caçar qualquer abestado que faça o mínimo de ruído. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Um Lugar Silencioso, sendo que eu vou resumir e derrotar a saga completa, ainda por cima em ordem cronológica. Então já coloca o fone de ouvido nessa inscrição e joga um protetor auricular no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando nós conhecemos Samira, uma ex-poeta que agora está internada numa casa de cuidados paliativos, já que ela foi diagnosticada com câncer terminal e só tá esperando a hora dela chegar. Isso deixa a mulher na fossa, a ponto dela ridicularizar as sessões de terapia e ainda debochar dos demais pacientes. Você vai morrer. No entanto, ela tem certo carinho por Ruben, o enfermeiro da clínica, que a convence a ir até Nova York ver uma peça de teatro. Inicialmente, a mulher não tá muito afim de participar da festinha, porém ela logo muda de ideia ao saber que na volta todo mundo vai parar pra comer uma pizza. Sam também leva o gatinho dela pro rolê, que se chama Frodo, e é o causador da discórdia nessa história, mas calma que vocês já vão entender o porquê. Enfim, a peça acaba, e é nessa hora que a gente vê vários veículos militares passando adoidado pela rua da cidade. Ruben então aparece correndo e coloca todos os pacientes de volta no ônibus. Quando ele pede pra Sam entrar também, ela se recusa, sabe por quê? Porque quer comer a bendita da pizza. O mundo não é um grande arco-íris. O enfermeiro revela que o hospital ligou pra ele e mandou os pacientes retornarem o mais rápido possível, já que tem alguma emergência rolando na cidade de Nova York. É aí que os pacientes do busão começam a ver vários meteoritos caindo do céu, sendo que quando Sam se aproxima da janela, um dos destroços se choca na cara da galera, fazendo todo mundo comer uns 25 quilos de poeira. O quarteirão todo fica debaixo de terra, e é aí que a galera começa a ser puxada pelos Anjos da Morte, alienígenas do mal que são extremamente sensíveis ao som. Pode colocar na contagem de presuntos 3 figurantes desavisados e mais um motorista de ambulância que chamou a atenção de todas as criaturas com o barulho da sirene. A explosão do veículo arremessa Sam num prédio, fazendo a garota desmaiar. Ao acordar, ela fica tinindo pra dar uma tossida, porém alguém tampa a boca dela, sendo que essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que Henry, o mesmo cara que a gente vê em Um Lugar Silencioso 2 e que descobrimos ter sobrevivido à invasão alienígena. Bom, pelo menos até o segundo filme. O cara sussurra e diz que eles não podem conversar. Ele, a família e vários outros sobreviventes estão se escondendo no teatro enquanto pensam no que fazer. Quem também tá passando uma temporada por lá é Ruben, que é o cara mais gente boa desse filme e fez questão de resgatar o gatinho Frodo. Sam fica muito feliz de poder segurar o peludo de seus braços novamente, sendo que é exatamente isso que essa louca deveria fazer o filme todo. Nessa hora, Sam poderia ter rasgado a roupa dos 9 presuntos estirados na entrada do teatro para improvisar uma espécie de coleira, algo que mantivesse o gatinho danado preso à mulher, impedindo assim que ele escapasse. Além disso, ficar com um grupo de pessoas é a atitude mais burra que você pode ter nesse momento, já que a qualquer hora alguém pode tossir, espirrar ou dar um ataque de pelanca completo, já que várias pessoas ali devem ter perdido parentes, o que obviamente abala o psicológico delas. Qualquer ruído acima do aceitável atrairia os Anjos da Morte na mesma hora, o que acabaria em um verdadeiro festival de açougueiro. Portanto, ser um lobo solitário nessas horas é o caminho mais seguro, sendo que se fosse eu, teria ficado sozinho em um mercadinho, onde eu também poderia usufruir de comida e água potável. Dane-se, porque a gente ouve alguns helicópteros do exército sobrevoando a cidade, e alguém avisa que os inimigos são letais, e que os sobreviventes devem ficar no mais absoluto silêncio até que os militares divulguem os próximos passos para a população. Infelizmente, o barulho deixa Frodo atiçado, e ele escapa dos braços de Sam. A mulher corre atrás do felino, mas infelizmente o ruído dos passos dela chamou a atenção de um Anjo da Morte, que destrói a porta do teatro. Nessa hora não passa nem sinal de Wi-Fi pelo fiofó da mulher e nem de Ruben também, que acaba entrando de gaiato e quase vira paçoca. Felizmente a criatura bate em retirada quando o outro helicóptero passa, poupando os dois de virarem marmita. Mais tarde Sam vê uma mulher ouvindo a frequência de rádio dos militares e anotando os locais onde os alienígenas caíram, o que infelizmente inclui boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, o México e o Havaí. No entanto, se vocês repararem bem, tem algumas regiões do planeta que não foram atingidas pelos meteoritos, portanto
momento poderia ser uma boa ideia viajar pra lá justamente pra ficar fora de perigo. Dane-se, porque os sobreviventes percebem que os soldados estão destruindo as pontes que ligam Manhattan ao resto de Nova York, na tentativa de isolar os alienígenas naquela ilha. O problema é que um sobrevivente genérico acha que o exército quer ferrar a vida dos pagadores de impostos, o que acaba num ataque de pelanca por parte dele, onde o cara berra a plenos pulmões dizendo que todo mundo vai morrer. Henry pede pro cara fechar a matraca, o que não acontece, obrigando o pai de família a pensar no melhor pro filho e assim decidir bater a cabeça do danado na parede. Mesmo já tendo uma cacetada de problemas pela frente, Sam quer arranjar mais um pra cabeça e fala pra Ruben que ela vai até o bairro Harlem comer uma pizza. Afinal, ela já tá no bico do corvo e não fará diferença se ela for comida pelo Venom alienígena no meio do caminho. Ruben tenta impedir a garota, porém nessa mesma hora a energia da cidade é cortada e o gerador de emergência do prédio entra em operação, o que infelizmente faz barulho suficiente para atrair um bando de ETs pra cima dos sobreviventes. O enfermeiro então corre para desligar o gerador manualmente, o que ele até consegue fazer, porém a camisa dele enrosca na estrutura e assim a roupa se rasga, o que é o ruído final na vida de Ruben, já que o anjo da morte estava bem do lado dele e logo manda pra vala. Cara, vou falar pra vocês que o Ruben errou feio nessa situação, já que se ele não desligar o gerador, o máximo que iria acontecer seria os alienígenas destruírem o equipamento. Se ele e Sam tivessem corrido de lá e fechado a porta, os alienígenas provavelmente não os teriam ouvido. É verdade. Dane-se, porque agora sozinha Sam decide ir atrás da pizzaria perdida. No meio do caminho ela encontra dois irmãos debaixo de uma fonte e percebe que o ruído da água permite que eles conversem entre si, desde que o volume da voz fique abaixo do barulho que a água faz. É aí que vemos vários helicópteros pedindo pro pessoal seguir na direção sul, avisando que os invasores não sabem nadar, o que significa que o plano do exército é evacuar a população de Nova York pelo mar. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? O problema é que as pessoas nessa cidade não são exatamente as mais inteligentes, já que todo mundo se aglomera na mesma avenida. Por quê? Por quê? Por quê? Sam fala pros irmãos seguirem a manada, sendo que ela escolhe no sentido contrário pra comer a porcaria da pizza. Só que, mano, ela simplesmente tem a maravilhosa ideia de andar pela mesma avenida que o povo tá usando, o que eu sinceramente não consigo entender. Manhattan não tem apenas uma avenida, sendo que Sam poderia ter escolhido qualquer outro caminho, de preferência um que tava vazio. Os militares também foram bem burrinhos nessa situação, já que eles poderiam ter usado o ruído dos helicópteros pra atrair os alienígenas até o outro lado da cidade, distraindo assim os monstros pra que as pessoas fizessem a travessia em silêncio. Um monte de pessoas se espremendo, pisando em cacos de vidro e arrastando uma mala de viagem? Cara, é sério isso? Não. Enfim, o barulho vai atrair os anjos da morte pra boquinha do dia, que infelizmente é o que acaba acontecendo, à medida que vemos 3 pessoas sendo finalizadas. Percebendo a treta, o gatinho de Sam escapa pela segunda vez no filme e foge do baile funk espacial. Pô, cara, de novo, cara! Sem escolha, a nossa protagonista se esconde debaixo de um carro, onde outro imbecil já tá se abrigando, só que ele do nada começa a puxar a perna da mulher e pede que ela o ajude, porém eu não entendi exatamente do que, e eu digo isso porque é nítido que o homem não tá sendo puxado por ninguém. Eu não estou suportando mais. O que eu quero dizer é que ele deveria ter ficado calado até a boiada passar. Dessa forma, ele teria sobrevivido, o que não vai acontecer hoje, já que ele acaba entregando o esconderijo para um dos ETs que o puxa também. Sam foge enquanto vê uma mulher procurando o Jonathan, que a proposta ela nunca mais vai ver na vida. Já era! Enquanto isso, Frodo perambula pela rua, quando de repente vemos um homem saindo de uma estação de metrô inundada. O Zé Ruela segue Frodo até que dá de cara com Sam. A mulher agradece por ele ter retornado com o gato, mas manda o cara zarpar junto com os outros sobreviventes, porém ele encontra uma espécie de segurança em Sam e decide ficar stalkeando a mulher pela cidade. Sai, desgraça! É aí que começa a chover, abrindo margem pra Sam colocar o cara contra a parede e perguntar o que de acho ele quer. O homem fala que o nome dele é Eric, e ele explica que não quer morrer ali sozinho. Como Eric é um mala sem alça, Sam aceita a entrada dele no clube dos perdedores e o leva até o antigo apartamento onde ela morava antes de descobrir que tinha câncer. Eric revela ser inglês e que estava cursando direito nos Estados Unidos, enquanto Sam fala sobre o pai ter sido um pianista brilhante. Como os dois estão completamente lascados, eles decidem dar um ataque de pelanca coletivo e gritam ao mesmo tempo que um trovão soa perto do apartamento, o que acaba mascarando o som das vozes. No
dia seguinte, Sam decide deixar Eric pra trás e sai pelas ruas da cidade. Meu Deus, coloca esse gato numa coleira, senhor. Enfim, Eric vai atrás dela, o que a deixa sensibilizada a ponto dela derrubar um livro no chão e, consequentemente, atrai uma horda de anjos da morte pra cima dos dois. Nessa hora, os dois poderiam ter confundido as criaturas, arremessando os objetos que estavam caídos no chão em outras direções, ficando assim o mais quieto possível até os alienígenas se cansarem de procurá-los. Dane-se, porque eles preferem forçar a entrada num prédio, porém a porta giratória tá emperrada por uma pasta, fazendo Eric empurrar a estrutura de forma bruta, o que é péssimo pros dois, já que o objeto bate no chão e faz barulho novamente, colocando um alvo nas costas deles. O trio Parada Burra corre pelas ruas da cidade, até que Eric resolve dar uma bola dentro, à medida que ele aciona o alarme de um dos carros ao acertá-lo com uma pedra. É exatamente por isso que esses sobreviventes deveriam ter pedras no bolso, justamente para distrair as criaturas caso elas se aproximassem deles. Esquece isso, porque eles se escondem numa estação de metrô, que tá parcialmente inundada. No entanto, o trio é seguido por um anjo da morte e se vê obrigado a entrar na água. O catiço não o segue, porém Sam e Eric não contavam que outro alienígena estava fazendo uso capião para se apropriar do túnel daquela estação. Eles são perseguidos pelo alien, que é burro o suficiente para cair na água e se afogar. Sam, Eric e o gato seguem o fluxo da água e vão parar numa igreja. Contudo, o esforço físico e a falta do remédio de Sam a deixam no bico do corvo. Eric então se propõe a ir até uma farmácia pegar o medicamento e ao sair da igreja o cara se depara com equipamento militar que ele poderia ter levado, sendo que isso inclui um rifle e uma bazuca, que com certeza faria um baita estrago nos alienígenas do mal. Dane-se, porque assim que Eric chega na farmácia, ele repara que foi seguido pelo Frodo danadinho. Eric pega o medicamento e volta pra igreja com o gato, só que adivinha o que acontece em seguida? O felino ouve um barulho e sai correndo na direção de uma construção aleatória. Meu Deus, cara, custava o Eric ter segurado o gato no braço? Eu não aguento mais! Dane-se, porque ao procurar pelo felino, Eric se depara com um tipo de alimento em formato de ovo que tá todo espalhado pelo chão, sendo que aquilo é claramente parte da dispensa alienígena que caiu no planeta junto com os anjos da morte. O problema é que tá na hora do jantar, sendo que vários alienígenas se reúnem ao redor da mesa para degustar as plantas do espaço sideral. O gato, percebendo que fez cagadinha, sobe em um ferro e fica ali de boa esperando a poeira baixar, o que obriga Eric a fazer o mesmo. É aí que a gente descobre que os anjos da morte também tem o Arnold Schwarzenegger para chamar de e eu me refiro ao fato de um alienígena bem maior aparecer pra comer também. Porque olha o tamanho desse alien virado no suco, meu irmão. Felizmente os dois ficam quietinhos e voltam pra igreja em segurança. Lá Eric aplica o medicamento em Sam, que funciona como um tipo de adesivo pra amenizar a dor. Os dois então partem em busca da pizza da Patsy's, o nome do local onde Sam ia comer com o pai dela. O problema é que o restaurante foi completamente destruído na invasão, deixando Sam chorando as pitangas. Mesmo assim, Eric se prova como um cara firmeza e vai em outra pizzaria pra pegar uma de pepperoni. Os dois degustam a gostosura e tomam a velha bebida de cowboy. Eu sinceramente preferi uma Coca-Cola nessas horas, mas isso realmente não importa. Ninguém se importa. É aí que Eric e Sam veem uma balsa deixando a cidade, e a mulher convence o novo amigo a embarcar nela e levar o gatinho junto, já que Sam não vê sentido em tentar sobreviver se ela tem pouco tempo, e logo mais vai morrer por causa do câncer. Infelizmente, o barulho da balsa atrai vários anjos da morte, que agora estão entre Eric e o barco. Sam então pega uma chave de roda e sai batendo em tudo quanto é carro pra distrair os anjos e dar a chance de Eric chegar no pier. Até aí tudo bem, mas Eric não é exatamente o homem mais centrado por aqui e acaba chutando um pedaço de ferro, o que faz os aliens irem atrás dele. Nessa hora Sam deveria ter feito um barulho mais alto, porém ela decide ficar quieta e admirando a cena e quase ferra com a vida de Eric. Felizmente o cara consegue pular na água antes de ser pego e então ele nada até a balsa, onde é recebido por Henry, que conseguiu uma carona também. É aí que Eric descobre um bilhete no bolso que foi colocado por Sam. Nele a mulher arrebenta na poesia e diz que é bom estar de volta a Nova York, a cidade onde ela cresceu. A mulher então coloca o som na caixa e atrai um anjo pra lá, sendo que ela provavelmente se ferrou nessa, mas eu não vou colocar na contagem porque a gente não vê o presunto. O filme se inicia 89 dias depois que uma raça alienígena extremamente sensível a barulho chega na Terra. Os primeiros a rodar foram os brasileiros e italianos, já que pensa num povo barulhento. Enfim, a gente conhece a família Abbott, formada pelo pai chamado Lee, Evelyn, a mãe e os 3 filhos, Reagan, Marcos e o caçula, chamado Bo. Meu Deus, vai escolher nome feio assim lá na casa do chapéu. A família tá numa farmácia, já que Marcos tá com dorzinha de garganta, sendo que Evelyn encontra um anti-inflamatório e dá pro leite com pera
fogueira aí e parar de encher o saco. Nessa hora, Evelyn vacilou feio, já que ela deveria ter levado todos os medicamentos até o abrigo onde eles moravam. Eu digo isso porque toda vez que eles saem de casa, ficam sujeitos a fazer barulho e entrar em lugares desconhecidos, onde os riscos são maiores do que o próprio lar. Também tem sempre a possibilidade de encontrar gangues de saqueadores, conforme a gente viu acontecendo no segundo filme, então esse risco tem que ser controlado. Mais cedo ou mais tarde, alguém aí da família vai ficar doente novamente, e dessa forma eles teriam que ir até a farmácia para pegar mais mantimento, sendo que seria muito mais fácil já ter tudo ali na gaveta da cozinha. Enfim, nos primeiros 2 minutos de filme já dá pra ver que a burrice está presente em peso por aqui, já que os pais do trio Maravilha deixam a molecada ficar andando abobada pelos corredores da farmácia, o que faz Bo quase derrubar um foguetinho de brinquedo no chão. Felizmente, Regan pega a parada no ar e impede que todo mundo ali vire marmita de alienígena estressadinho. O que eu quero dizer é que um dos pais deveria ter ficado com as crianças do lado de fora, impedindo que eles fizessem cagadinha, mas não, bora colocar a galera toda pra dentro. Isso é tudo burrice. Quando o quinteto borrástico se prepara para sair da farmácia, vemos Bo levando o foguete de brinquedo, que infelizmente tá com as pilhas dentro e vai fazer um barulho danado se for ligado. Lia ligeiro e arranca as pilhas do brinquedo, dizendo pro moleque que aquilo faz muito barulho. Mesmo assim, Regan fica com dó do caçula e entrega o foguete sem as pilhas pro moleque se divertir mais tarde. Eu acho que isso não vai acontecer, já que quando a família cruza uma ponte, a gente vê Bo ficando por último e ligando a porcaria do brinquedo, porque sim, ele tinha que ter colocado as pilhas de volta. Lee corre mais rápido do que o Usain Bolt treinando para as Olimpíadas, ao mesmo tempo que uma criatura grande avança na direção do moleque pelo mato. Infelizmente, Lee falha na missão e o filho dele é levado pelo ET Bilu versão do capiroto. Cara, vamos analisar o óbvio. Que porcaria de pai e mãe deixa os filhos andarem atrás deles e não na frente? Se você é pai e age dessa forma, eu não consigo pensar numa palavra diferente que não seja trouxa. Crianças são impulsivas e reagem a estímulos do ambiente, o que só piora quando tem pouca idade, como no caso de Bo. Sendo assim, Lee ou Evelyn deveriam ter andado atrás, enquanto o outro pai deveria se manter à frente da fila, justamente para observar os perigos mais adiante, mas não, porque todo mundo sai da farmácia e simplesmente deixa o moleque ali, que poderia fazer barulho a qualquer momento. Lee também poderia ter colocado a porcaria das pilhas no bolso, afinal é o apocalipse, e esse objeto é sempre necessário para energizar utensílios domésticos. Se eles tivessem feito isso, Bo não teria pegado as pilhas e, portanto, não teria virado marmita de alienígena também. Dane-se, porque um ano se passa depois desse evento e vemos a família Abbott morando numa fazenda. A notícia ruim é que Evelyn engravidou nesse meio tempo e em cerca de 4 semanas vai dar à luz, o que eu sinceramente não entendo como isso é possível. Quer dizer, eu entendo que é possível, mas o que eu não engulo é a burrice de Evelyn e Lee, já que, mano, a farmácia tava aberta 24 horas e eles tinham acesso a anticoncepcionais e preservativos à vontade. Sendo assim, evitar uma gravidez deveria ser o maior objetivo do casal. Eu digo isso porque quando o bebê nascer, ele com certeza não vai entender que não pode gritar. Dane-se, porque nesse meio tempo Lee tá procurando sobreviventes a usar código Morse em um rádio. No entanto, a lista de frequências internacionais está se esgotando e não tem sinal de sobreviventes ou governos que tenham resistido à invasão. No entanto, ainda existem algumas pessoas ao redor da região onde eles moram, como a gente pode ver quando a família acende uma fogueira no topo do silo da fazenda para se comunicar, o que também não quer dizer muito, já que todo mundo tá friando as calças para fazer alguma coisa. Lee também tem algumas câmeras instaladas pela fazenda com o objetivo de ficar de olho se algum anjo da morte entrar na propriedade, que aliás foi o nome dado para as criaturas alienígenas. Eu não sei não, mas eu ainda prefiro o Venom do Paraguai. Ainda falando sobre sobrevivência, a gente vê que a família montou um sistema de segurança para avisar se algum Venom do Paraguai adentrar o perímetro, e eu tô me referindo a essas luzinhas amarelas que eles acendem quando a noite cai. Caso a fazenda receba a visita não desejada das criaturas, um deles deve acionar uma alavanca que mudará de amarelo para vermelho, indicando assim que deu ruim para valer. Irônico ou não, a gente descobre que Regan é surda, o que é péssimo nesse cenário onde a audição pode te avisar se você bater em alguma coisa e fizer um barulho do cão. Vantagem essa que Regan não tem por aqui. Ela usa um aparelho auditivo que tá sem funcionar há um bom tempo, sendo que o pai da garota vem tentando aprender engenharia elétrica para idiotas, na esperança de consertar o dispositivo e assim conseguir devolver um pouco da audição para a filha. Em um dos testes, Lee faz uma maracutaia e coloca uns mini chips no aparelho, mas Regan faz birrinha e diz que não quer usar a parada para se decepcionar caso o aparelho mais uma vez não funcione. Garotinho criado a leite com pera, eu já tô ficando nervoso com vocês, morou, cara?
A treta é que Regan se culpa pela passagem de Bo pro além, já que foi ela que entregou o foguete pra ele antes de saírem da farmácia, e isso acaba criando um atrito com o pai e a mãe. Na hora do jantar, o bicho pega, já que Marcus e Regan estão jogando banco imobiliário no chão, quando um dos Zé Ruelas derruba um lampião, fazendo um barulho do caramba. Lee se apressa pra apagar o fogo, mas já é tarde, porque o ruído chamou a atenção de algum bicho lá fora, e é nessa hora que não passa nem o sinal de Wi-Fi pelo rabicó dos três. Eles se preparam pra lutar, porém pra sorte deles se tratava apenas de um roedor que sai correndo pela plantação. Como esse bichinho aí não entendeu quem tá no topo da cadeia alimentar, o barulho que ele faz atrai um anjo da morte que maceta o bichinho sem dó. No dia seguinte vemos Lee tentando tornar Marcus um homem responsável, já que ele quer porque quer levar o moleque pra dar um rolê na floresta e ensinar algumas coisas pra ele sobreviver aos perigos dela. Contudo, o garotinho é leite com pera e não quer ir, mas Evelyn força o moleque e ele fica sem escolha. Regan também pede pra ir com o pai, mas ele diz que a garota precisa ficar e ajudar a mãe com as tarefas domésticas, o que, diga-se de passagem, ela não tá afim de fazer não, já que do nada ela dá um ataque de pelanca e abandona a propriedade, indo até a ponte onde a família fez um altar em memória de Bo. Eu não estou suportando mais. Ok, vamos analisar algumas coisinhas por aqui. Sobreviver numa situação dessas não é a coisa mais difícil do mundo, já que pra sorte dos humanos, os Venom do Paraguai não conseguem enxergar, apenas ouvem muito bem. O que eu quero dizer é que a família de Araki aí não deveria morar numa fazenda, e eu digo isso porque o mais seguro seria uma propriedade cercada por muros. Essas estruturas de concreto acabam impedindo que ondas de som se propaguem muito longe, já que o muro é feito para limitar a dispersão dessas frequências. Outra coisa que eles deveriam ter feito era ter forrado as paredes da casa com placas de isolamento de som que facilmente poderiam ser encontradas em lojas de construção no país. A gente tem que lembrar que o apocalipse aconteceu muito rápido e praticamente toda a civilização foi pro saco antes de entender como se defender dos anjos da morte. Portanto, é muito provável que os mercados e lojas estivessem com estoque cheio. Além das placas de som, eles também poderiam ter usado travesseiros para evitar que o som saísse da casa. Outra parada que eles deveriam ter feito era uma trincheira ao redor da casa e colocado apenas uma tábua de madeira para cruzar o perímetro. Nessa trincheira, a família poderia ter colocado estacas de madeira que perfurariam os anjos da morte, que não saberiam onde pisar e consequentemente cairiam de cabeça nelas. É arriscado fazer isso por causa do barulho, porém possível, caso a família usasse uma fonte de som mais alta que distraísse os ETs. Se vocês repararem bem, Lee leva Marcus para gritar debaixo de uma cachoeira, onde ele explica que o som constante da água caindo fica acima do barulho que os humanos fazem por perto, ou seja, os anjos da morte não atacam a água porque a onda de som gerada por ela é constante, sendo que o que eles não gostam são frequências aleatórias, como algo caindo no chão ou alguém tossindo. Outra coisa que me faz pensar é o seguinte: por que raios a família não se mudou pra perto dessa cachoeira? Pra quem não sabe, essa história se passa no norte de Nova York, sendo que a ponte onde Bo é comido se chama Wallkill Valley e fica a poucos quilômetros do rio Hudson, ou seja, outra fonte de água que faz um barulho do cão. Se a família se mudasse pra lá, teria mais liberdade pra fazer sons e até mesmo uma festa de aniversário com sorte. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul!
Dane-se, porque ao voltar pra casa, Lee e Marcos dão de cara com o tiozinho que acabou de perder a esposa. Em choque, ele pede pra fazer a passagem também e dá um berro, atraindo um anjo da morte pra lá. Lee então corre pra proteger o filho numa árvore, porém o vovô não tem tanta sorte assim. Enquanto isso, Evelyn tá tirando um saco de batata do porão, quando de repente ele fica preso por um prego. A mulher tenta soltar o saco na marra, e isso acaba fazendo o prego se soltar do degrau e de quebra ficar exposto pra cima. Cara, Evelyn morava num ambiente extremamente controlado, portanto, se o saco de batata se prendeu em alguma coisa, ela deveria ter soltado a parada imediatamente e verificado o que era, justamente pra se certificar que a parada não causasse nenhum tipo de problema depois. Além disso, uma mulher grávida não deveria estar carregando uma parada pesada dessas, já que a filha pela saca é que tinha que estar fazendo isso. Dane-se, porque quando Evelyn desce, ela não vê o prego e pisa bem em cima do objeto, o que a faz derrubar um retrato no chão e assim despertar o sono dos anjos da morte, que saem correndo em direção à fazenda. Ao perceber a cagadinha feita, ela ativa as luzes vermelhas e dá um balão em uma das criaturas, conseguindo assim escapar do porão. Ela corre pro banheiro e faz um curativo no pé, porém percebe que esse realmente não é o dia de sorte dela, já que a mulher entra em trabalho de parto. Cara, eu nasci de 8 meses, ou seja, tinha risco de Evelyn parir faltando menos de 4 semanas pra data planejada, portanto Lee não deveria ter saído da fazenda pra ensinar o filho a pegar um peixe no rio. Era melhor os dois terem esperado o bebê nascer pra fazer isso, mas bora se expor ao perigo desnecessário. Dane-se, porque Lee e Marcos correm pra ajudar ao perceber que as luzes ficaram vermelhas, sendo que o filho é instruído a acender fogos de artifício pra atrair as criaturas, enquanto o pai irá salvar a mãe. Só que, mano, um ano de apocalipse, a única arma que Lee encontrou esse tempo todo foi uma 12? Cara, ele no mínimo tinha que ter feito uma mini coleção pra situações como essa, ainda mais que uma 12 tem munição limitada dentro do pente e não aguenta muito caso criaturas partam pra cima dele. Eu tô falando que ele tinha que ter colecionado uns AR-15, meu irmão. Esse rifle conta com umas 30 balas no pente e é uma das armas mais acessíveis nos Estados Unidos, sendo que Lee facilmente encontraria uma dessas por perto. Esquece isso, porque ele não precisa atirar em ninguém e encontra Evelyn no banheiro, já com o bebê nos braços, porque a mulher foi zica e pariu ali mesmo. Lee então pega a mulher e o filho recém-nascido no colo e os deixa dentro de um depósito que eles tinham cuidadosamente preparado para aquele dia, já que eles colocaram um colchão para abafar o choro do bebê. A artimanha felizmente dá certo e eles curtem os primeiros momentos com a criança juntos, porém lá fora o bicho já tá pegando. Eu me refiro a Marcos, que entra no radar de um dos anjos da morte e podendo correr pela trilha que a família tinha construído, não, o moleque corta caminho pelo milharal, fazendo uma alegoria ao bater nas folhas. Cara, nessa situação bastava ele ter se escondido debaixo da picape que a gente vê ele brincando dentro no dia anterior, sendo que ali ele poderia ter ficado em silêncio e não seria atingido por potenciais ataques dos ETs do mal. Felizmente o moleque bate com a cara no trator e desmaia, ficando fora do radar dos Venom do Paraguai. É aí que vemos Regan chegando no rolê atrasado, sendo que ela procura pelo irmão, mas não escuta um anjo da morte chegando bem no cangote dela. Do nada o aparelho de audição que Lee tinha modificado começa a gerar uma frequência que machuca a audição do ET, repelindo a criatura na mesma hora. Essa onda de som também incomoda Regan, que infelizmente não percebe que agora tem um jeito de ouvir as criaturas se aproximando dela. A garotinha encontra o irmão e juntos eles vão pro topo do silo esperar pelo pai, já que esse era o plano de contingência caso a família tivesse que enfrentar uma situação como essa. Só que o problema é que Regan continua sendo uma jovem merdeira e insiste em buscar os pais, mesmo que Marcos proteste e diga que isso é uma atitude de imbecil. Sabe o que eu acho incrível? É que eles não têm um plano B para essas situações. Se fosse eu, teria criado um sistema de cordas, ou seja, teria amarrado algo que fizesse som na ponta de uma corda improvisada de mais ou menos uns 300 metros de comprimento. Montar uma corda dessa seria fácil se eu simplesmente amarrasse alguns lençóis uns nos outros, ou algo parecido. Depois disso bastava puxar a corda e acionar um sino, ou algo que produzisse ruído suficiente para atrair as criaturas para outro lado. Dane-se, porque nessa discussão Marcos acaba caindo pela porta do silo e começa a se afogar nos grãos. Regan vai atrás do irmão e os dois se prendem na própria estrutura de metal pra não ir pro saco. Quem tá vendo a presepada toda pelas câmeras é Lee, que vai atrás dos moleques, deixando Evelyn dormir com o bebê. Infelizmente ele é outro tapado e não percebe que os anjos da morte quebraram um cano de água que começa a inundar o abrigo onde Evelyn tá dormindo. Não demora muito e a mulher acorda alguns minutos depois no meio de um cenário à la Titanic e vê que um dos Venom do Paraguai entrou lá pelo subsolo. A tensão só piora porque o bebê também acorda e começa a dar uns solucinhos manhosos, atraindo a audição do monstro. Quando ele tá prestes a ouvir os dois,
o barulho no silo atrai o ET Bilu do mal, que pula no meio dos grãos pra pegar os fedelhos burrinhos. Felizmente o aparelho auditivo de Regan entra em ação novamente e coloca o danado pra correr. A garota finalmente percebe que pode usar aquilo como vantagem. O problema é que o TDAH dela é um pouco avançado pra além da conta, e vocês já vão entender o que eu tô falando. Enfim, Lee encontra os filhos e diz que precisam ir até Evelyn. O problema é que eles reparam que uma das criaturas já tá na cola deles. Sabe o que Lee poderia ter levado com ele nessa missão resgate? A porcaria da shotgun, que por algum motivo ele achou que seria uma boa ideia deixar dentro da casa. O cara então manda os filhos se esconderem na picape e pega uma picareta pra se defender. Infelizmente o Venom do Paraguai percebe a artimanha e dá uma arranhada no peito do danado. A criatura então vai pra cima dos jovens dinâmicos, que obviamente perdem as estribeiras. Nesse momento Regan poderia ter saído do carro e esfregado o aparelho auditivo na fuça do danado, mas não, ela fica ali atrás do vidro até que Lee se levanta e diz que ama os filhos, dando berrinho pra atrair o Venom do Paraguai. Enquanto isso, Evelyn assiste todo o show pelas câmeras e fica em choque. O sacrifício do pai dá a chance pra molecada descer o freio de mão da picape, e assim eles conseguem voltar pra casa à medida que o carro desliza pela estrada. Peraí. Você vai me dizer que eles não tiveram a ideia de usar o carro pra fazer o barulho e afastar o Venom do Paraguai de perto do pai? Ninguém se importa. Dane-se, porque a família se reencontra, porém o Anjo da Morte quer aumentar a contagem de presuntos dele e entra na casa pra pegar o resto da família. Finalmente Regan tenta fazer algo de útil por aqui e coloca o aparelho auditivo na frente do microfone da sala de vigilância, dessa forma ampliando o ruído agudo, que faz com que a criatura sinta o ferro entrando pelos ouvidos dela. O Venom do Paraguai então expõe o interior de sua cabeça, permitindo que Evelyn o mande pra vala com um tiro de shotgun. Com essa nova arma em mãos, a família se prepara para se defender de outros Anjos da Morte que estão correndo em direção à casa. O filme se inicia no primeiro dia da invasão dos alienígenas, que eu gosto de chamar de Venom genérico. Nós somos Venom. Durante um jogo de beisebol, nós podemos ver uma bola de fogo descendo do céu, semelhantemente a um meteoro. Nossa! Se você, como eu, surtaria numa hora dessa e sairia de lá o mais rápido possível na direção oposta àquela bola de fogo, pode esquecer, porque nossos personagens deixam o local como se estivesse passeando no parque num domingo. Contudo, a situação sai de controle porque os ETs começam a destruir a cidade toda, dando pra gente não apenas um presunto, mas sim o porco inteiro, porque os humanos são meros pedaços de papel pra essas feras. O Lee, protagonista do primeiro filme, se isola num bar junto com a sua filha e mais umas 15 pessoas, mesmo depois que ele percebeu que os monstros se orientavam pelo som. Como você é burro? Cara, era só ele ter esperado num beco ou subido em uma casa pra estudar a melhor saída de lá, não se juntar na muvuca. Não demora muito para uma das pessoas esquecer de colocar o celular no mudo e o bichão dá uma de penetra na festa. O filme pula para 473 dias depois da invasão e a gente logo vê os acontecimentos que sucedem o final do primeiro filme. A propriedade que os nossos personagens moravam está parcialmente destruída, mas a atitude mais sensata seria reconstruir. Irmãos à obra, distribuição é de Nerd Produções. Já que a casa deles está praticamente intacta, bastava levar os mantimentos do celeiro pra lá e tava tudo certo. Porém, eles decidem deixar a propriedade e vasculhar algumas áreas que o pai da família não teve tempo de investigar no passado. E não bastando isso, eles vão descalços pra evitar fazer ruídos no caminho. Mas mano, qual que é o problema dessas pessoas em usar um par de meias? Meia alta no visual. Como usar a meia de cano alto de forma mais equilibrada? Afinal, se algum deles pisar no espinho ou prego, pode se ferrar de vez e pegar uma infecção, né? A meia pelo menos daria uma segurada. Ao adentrar uma estação de trem abandonada, Evelyn ativa uma armadilha de som. Em vez de se afastar dali na surdina, ela diz uma coisa que não faz sentido nenhum. Todo mundo correndo! Nesse processo, o filho recém-nascido começa a chorar, atraindo mais ainda a atenção do monstro. Se fosse eu e minha família, cara, eu sairia andando de boa, porque a gente tem um amplificador de som e aquele aparelho de surdez da filha mais velha, que é um ótimo sistema de defesa. Matar um desses alienígenas é ok, dá pra fazer, mas agora, fazendo um barulho desse, pode ser que atraísse mais monstros ainda, o que seria uma tarefa muito difícil de concretizar. E se você achava que não poderia piorar mais, pensa de novo, porque o filho do meio pisa numa armadilha de urso e começa a berrar igual um condenado. Eu disse que sair correndo aí era uma má ideia. No entanto, conforme o ET se aproxima deles, as minas usam o amplificador e finalizam o danado. Uhul!
Mas olha só, eles são resgatados pelo Emmett, um antigo amigo da família que é inteligente suficientemente para viver dentro de um cofre à prova de som. E eu não consigo olhar para esse cara e chamar ele de Emmett. Para mim, ele é o Tommy Shelby. Se eu fosse Tommy Shelby, eu escolheria um estúdio de rádio para me isolar, mas eu acho que as opções eram limitadas. A família mais tarde descobre que tem uma música tocando na rádio. Caneta azul, azul caneta. Isso seria impossível de acontecer, já que os ETs rastreariam a fonte de som. A Regan, que é uma das poucas pessoas pensantes desse filme, descobre que essa música é uma charada e que mais pessoas estão morando em segurança numa ilha não muito longe de onde eles estão. Então ela decide dar uma de Indiana Jones e partir pra lá, já que ela tinha a intenção de transmitir a frequência de seu aparelho auditivo na torre de rádio que estava tocando aquela música, dessa forma dando uma enxaqueca tremenda pros aliens. O cara é um gênio. No meio da jornada, com os dois pés lascados, Regan relembra dos tempos que ela jogava The Last of Us e decide explorar um trem. Uma péssima ideia na minha opinião, porque andar num lugar apertado desses pode fazer com que objetos caiam no chão e façam um barulho danado. Mas ela tava querendo enfaixar o pé. Isso não aconteceria se você estivesse usando uma meia. É verdade. Fazendo um barulho do cacete, um Venom começa a se aproximar. Regan liga o sistema de som, mas ela faz uma das coisas mais idiotas nesse filme. Ela tenta segurar o amplificador e disparar uma espingarda ao mesmo tempo. Muito bom. Não era muito mais fácil ela apoiar a caixa no chão e mirar com firmeza? É óbvio, velho. Pra sua sorte, Tommy Shelby aparece pra salvar o dia e eles partem pra encontrar um barco. No acampamento de Tommy Shelby, a gente vê Evelyn desesperada, já que o cilindro de oxigênio que ela usava pra manter o seu bebê em silêncio tá zerado e seu outro filho precisa de antibióticos. É exatamente por esse motivo que eu decidi adotar um cachorro. Ela decide ir a uma cidade próxima dali e deixa o seu filho do meio cuidando do mais novo dentro do cofre. Não sei se isso é uma boa ideia, porque você sabe que criança é meio estabanada. Deixar um por aí sem a supervisão de um adulto é sempre uma má ideia. Exatamente. Eu lamento estar certo, porque o moleque resolve fazer o quê? Explorar o local. Isso porque o pé dele tava lascado. Ao encontrar um esqueleto, o moleque se desespera e não faz barulho. Ele toca a orquestra toda. Correndo contra o tempo, o Poe coloca seu irmão dentro do cofre, mas olha só, ele esquece de colocar a faixa de segurança que impedia a porta de se fechar, impossibilitando a entrada de oxigênio no local. Voltando da cidade, Evelyn percebe que seus filhos estão em apuros, e ao invés dela dar um tiro fora do prédio atraindo a criatura pra lá, não! Ela entra no galpão e explode um dos cilindros de gás, justamente aquilo que seu filho mais novo precisava para ativar os sprinklers e confundir a audição do bichão à medida que a água caía do teto. Eu ainda fico com a minha ideia. Eu também. Ao mesmo tempo, Tommy Shelby é burramente pego numa armadilha de som por uma garotinha de 6 anos, e Regan é pega por uma gangue de piratas. Contudo, Tommy Shelby põe a corda no pescoço do líder da gangue e atrai os aliens pra lá. E o mais surreal de tudo isso é que os bichos não sabem nadar e a galera se desespera gritando por tudo quanto é lugar. Não era muito mais fácil mergulhar na água e esperar que os bichões se afogassem? É claro. Depois de mais uma enxurrada de presuntos, Regan resgata Tommy Shelby e os dois partem pra ilha. Chegando na ilha, eles descobrem que já tem uma galera morando lá que tá dando um baita de um churrascão. Churrasco bom chimarrão. Eles estão em segurança e podem se comunicar tranquilamente, já que os ETs nunca caíram naquele pedaço de terra. E o mais surreal de tudo isso é que as pessoas que moravam ali não montaram um sistema de vigia. O que aconteceria caso pessoas mal intencionadas chegassem naquele local? Lembrando que eles anunciavam a localização da ilha no rádio. Tudo bem. Contudo, um dos ETs que perseguia o Shelby conseguiu chegar na ilha em cima de um barco carregado pela correnteza do mar. Você tá falando sério? Eu vou ter que ativar minha supressão de descrença nesse roteiro. O Shelby então começa a correr e fala pra galera se refugiar dentro de suas casas. Corre, negada! Mas como essas pessoas são sobreviventes leite com pera, elas saem gritando como se o Godzilla estivesse andando por lá. Não era mais fácil todo mundo ir calmamente em direção ao oceano que estava a 10 metros de distância deles e fazer o bicho se afogar lá? O líder da ilha, Shelby e Regan partem para a torre de rádio em um carro a toda velocidade enquanto são perseguidos pelo monstro. Era muito mais fácil o cara pular do carro em movimento e atirá-lo na água com o monstro no teto. O líder da ilha vira mais um presunto e cabe a Regan colocar seu dispositivo auditivo no rádio e começar a virar o rumo dessa guerra. Enquanto isso, a gente vê Evelyn resgatando seus filhos, mas olha só, ela esquece a sua arma em cima da mesa, justamente onde o bichão estava. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Por que
que raio essas pessoas não mantêm as armas na cintura ou improvisam um coldre? Pelo menos alguém tem inteligência nesse filme e Reagan põe o som na caixa, o que deixa os bichões doidos de dor. E é depois disso que a gente vê as duas mulheres da família quebrando a cumbuca nesses bichos estranhos. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais 3 anos pra ver o que vai acontecer depois disso. Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem que eu faça vídeo de Um Lugar Silencioso 3 quando ele for lançado, já sabe, deixa a frase "eu quero" no campo de comentários. Pra ver outros vídeos do canal derrotando alienígenas danadinhos, basta clicar na playlist Filme GT, que tá aparecendo aí na tela. Não esquece o like, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!